Meus cumprimentos, o prazer de estar de novo aqui na série de palestras sobre personalidades do mundo espírita, estudiosos da filosofia, da ciência e da religião, trabalhadores na doutrina e no movimento espírita, sempre todos com importante missão, a de evoluir o pensamento humano, ajudando as consciências dentro do livre-arbítrio, com toda positividade, encontrar rumos ou novos rumos de uma melhor compreensão do Evangelho, da filosofia e da ciência. São personalidades do mundo todo, muitas brasileiras. A de hoje, conterrânea aqui do estado de Minas Gerais, Vantuil de Freitas, nome completo Antônio Vantuil de Freitas, farmacêutico, escritor, palestrante e administrador espírita. Aqui entra uma nomenclatura nova, não só escritor, não só palestrante, mas administrador do movimento espírita. Órfão de pai aos 5 anos de idade, graças à ajuda dos irmãos, ele se diplomou em 1913 na famosa Escola de Farmácia e Odontologia de Granbury, Juiz de Fora. É preciso encher a boca para pronunciar o valor desse grupo educacional, o Granbury, de Juiz de Fora, que é um dos mais importantes do Brasil. Quando foi para fundar uma escola, um curso científico em Montes Claros, em 1948, 49, a determinação é que fosse convidado, e como realmente foi, o Granbury para fundar uma escola de 2º grau em Montes Claros. Corrida notícia publicada pelos jornais, o bispo diocesano não aceitou. Não aceitou porque o Granbury era protestante. É um segmento chamado hoje de evangélico. Chamou, o Rotary foi lá, uma comissão, e disse a ele que o Rotary não estava buscando aspecto religioso na educação. Precisava de um curso científico para que rapazes e moças estudassem permanecendo em Montes Claros. E aí ele disse, mas do Granbury eu não aceito, nem por cima do meu cadáver. Aí perguntou a ele, o senhor tem uma escola igual? Ele disse assim, tem uma melhor, os Irmãos Maristas. E aí perguntou, e o senhor nos ajuda a trazer os Irmãos Maristas para Montes Claros? Com todo prazer. E aí é que foi estabelecido, e não demorou muito, o Rotary construiu por sua conta tudo, terreno e construção, despesa geral, entregando as chaves aos Irmãos Maristas para o funcionamento do Colégio São José, que é chamado dos Irmãos Maristas, que funciona desde 1958, mais ou menos. Então, ele é órfão de 5 anos de idade. Em 1913, ele é formado farmacêutico e dentista, é farmácia e odontologia, no Grama de Juiz de Fora. Agora, o Rio de Janeiro. Após dirigir farmácias em várias cidades mineiras, foi para o Rio de Janeiro em 1924, aí se instalando como farmacêutico industrial. Casamento. Casou-se em 1919 com Zilpa Fernandes de Freitas, com quem teve 7 filhos. A mesma quantidade de filhos que eu tenho com Olímpia. 7 filhos. Doutrina. Leitor de tudo que se dissesse a filosofia religiosa, espírita, buscando informações. Então, ele, em vão, a doutrina que realmente atendesse, não encontrava a doutrina que realmente atendesse aos seus anseios, tornando-se até mesmo meio cético de tudo.
Em 1932, convidado por um velho amigo para assistir a uma sessão espírita, aí presenciou tantos fatos inexplicáveis que resolveu estudar o espiritismo, fazendo meses e meses seguidos. Surgiu, ao mesmo tempo, no seu próprio lar, uma série de fenômenos mediúnicos, de discutível força comprobatória da teoria aurida nos livros. Tomou-se, então, de vontade e tornou-se um espírita convicto. Federação Espírita Brasileira, Rio de Janeiro, em 1932. Já em 1933 participava como delegado de uma associação espírita do Rio de Janeiro no Conselho Federativo da FEB. Aí chega a hora de Guilom Ribeiro, presidente da Federação Espírita Brasileira, que viu em Vantuílio de Freitas um espírita de vasto cabedal de conhecimentos e de muita fé, de muita capacidade de trabalho, então o convidou para o nosso convívio. Muito ativo e possuidor de lúcida inteligência, Vantuílio foi para a Federação Espírita Brasileira. Reformador. Nas eleições de 9 de agosto de 1936, foi eleito e empossado no cargo de gerente do Reformador, onde ficou até 1943. Quer dizer, 7 anos, quando ascendeu à presidência da Casa de Ismael. Ou seja, ficou como diretor da revista Reformador de 36 a 43, quando ele passou à presidência da Federação Espírita Brasileira, que é a Casa de Ismael. Como diretor do Reformador, Vantuílio aumentou a tiragem para 40 mil exemplares. A presidência da FEB, Federação Espírita Brasileira, ele foi presidente durante 27 anos consecutivos. Quer dizer, o Estatuto permitia a reeleição. Então, foram quase 3 décadas na presidência da mais importante instituição espírita do mundo, que é a maior instituição espírita, que é a Federação Espírita Brasileira, que hoje tem sede em Brasília. Permaneceu, então, de 22 de agosto até 22 de agosto de 1970. Como eu disse, ininterruptamente reeleito. As eruditas e substanciosas conferências na tribuna da FEB e os valiosos escritos no Reformador representam importante marca de Vantuílio na doutrina espírita. Sempre se revelou uma personalidade forte, intransigente na defesa da verdade, de grande discernimento e de um raciocínio rápido e decisivo. As realizações de Vantuílio de Freitas na doutrina espírita, na Federação Espírita Brasileira, são extraordinárias. Competência e invejável descortina intelectual fê-lo uma das mais destacadas figuras do movimento espírita brasileiro, do movimento espírita. Um verdadeiro líder, no mais alto sentido. E sendo assim, sendo tão bom assim, foi perseguido, como era de costume na época. 13 de junho de 1939, ele teve que se defender sozinho o espiritismo da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, de que ele era sócio, contra uma acirrada campanha movida por alguns dos membros da Federação Espírita Brasileira. No Rio de Janeiro, então capital, todas as instituições espíritas foram encerradas, inclusive a FEB, período em que foi instituído o cadastro policial e fichamento dos dirigentes espíritas. Eu falei em 13 de junho de 1939, nós estamos em período ditatorial. A perseguição total às doutrinas que não fossem da preferência do governo. Vantuílio de Freitas teve que ser o grande defensor da doutrina espírita junto
a sua própria instituição, de que é o conselho profissional. Essa pesquisa então recrudescia, e então de 41 a 45, 1940 e 45, o período da Segunda Guerra Mundial, o clima de perseguição às sociedades espíritas, inclusive com fichamento de sócios e fichamento da Federação Espírita Brasileira, tendo sido criado até mesmo um cadastro policial. A perseguição era total, não era só de conversa, era de ação penal. Certa feita, Vantuílio teve de comparecer ao Ministério da Justiça para ser interrogado por um verdadeiro tribunal. Tribunal este composto de um general, um almirante e do próprio ministro da Justiça. Então era um tribunal pesado. O ministro da Justiça, um general e um almirante. Vantuílio foi o porta-voz na defesa do espiritismo, conseguindo derrubar as portarias que impediam as instituições espíritas de funcionar livremente. Ele não se intimidou. Falou o que tinha que falar no momento certo para aquelas autoridades. Mas mesmo assim, se não fosse uma inteligência maior e um pouco de tolerância do ministro da Justiça, ele teria sido preso pelo almirante. Continuava em vigor os artigos 282 e 284 do Código Penal Brasileiro, que podiam ser aplicados contra os espíritas a qualquer momento. Chega a hora então do presidente Getúlio Vargas, autoridade maior. Vantuílio de Freitas vai ao Palácio do Catete, a sala do presidente da República, Getúlio Vargas, expõe os seus pontos de vista, e depois da sua fala, do seu entendimento com o presidente da República, é que foi possível encontrar situações que pudesse consolidar a paz, a fraternidade e o funcionamento normal das instituições espíritas. Vantuílio passou-se então. Isso foi entre o ano de 41 e 45, durante toda a luta da ditadura de Getúlio Vargas. 16 de julho de 45 foi o dia que ele encontrou com o presidente Getúlio no Palácio do Catete. Há também aí o caso Humberto de Campos. Humberto de Campos, que faleceu em 1934, era o escritor mais lido no Brasil. Ninguém tinha tantos fãs, tantos admiradores como Humberto de Campos. Quando ele passa para o mundo espiritual, a sua escrita vai para as mãos da psicografia de Chico Xavier. E aí os livros ditados via Chico Xavier, através de Chico, é que passaram a vender. Aí a família quer, com um processo na justiça contra a Federação Espírita Brasileira, a editora da Federação Espírita, contra Chico Xavier, ela pede que a justiça diga 3 pontos. É realmente aquele escritor, o autor daqueles livros, Humberto de Campos? Se for Humberto de Campos, a família quer os direitos autorais. Se não for, a família quer a prisão de Chico Xavier. Então, de qualquer forma, a petição que entra na Justiça do Rio de Janeiro é para ganhar. Quer que a Justiça diga se aquele espírito é Humberto, sendo quer direitos autorais, não sendo quer a punição com prisão de Chico Xavier. O juiz não pode aceitar uma petição dessa forma e devolve. E a família vai ter que recompor e entra de novo. E processo muito longo. Há um livro publicado, chamado Psicografia perante os Tribunais, que diz todo o processo, e que, no fim, a justiça vai dizer uma coisa muito importante. Não cabe à justiça dizer sobre a realidade de espírito. A realidade espiritual
É questão da fé, da religião. Mas há um acordo, deixa de usar o nome de Humberto de Campos e passa a usar o nome Irmão X. Os livros já publicados continuarão com o nome de Humberto e os novos, então, terão esse autor diferente do Irmão X. Então, esse caso ocorreu em 1944. A defesa foi preparada em 10 dias por uma equipe em apoio ao patrono, o Dr. Manuel Timpone, e isso encontra, então, nesse livro que eu já citei, de que a psicografia perante os tribunais. Antes chamava o caso Humberto de Campos. Departamento Editorial. 1946. Criou o Departamento Editorial da FEB, iniciando a construção dos prédios que formaria a chamada Cidade do Livro. Então, a grande parte gráfico que é da Federação Espírita Brasileira no Rio de Janeiro, um dos maiores do país, então é construção, sai da cabeça, sai do suor, do trabalho, da administração de Vantuílio de Freitas, que, assim como também a ata de unificação do Pacto Áureo foi feita em primeiro lugar por ele, com todo o merecimento e toda a ajuda à doutrina espírita brasileira. Há agora a referência aos selos postais, que deve à gestão de Vantuílio de Freitas o lançamento de 4 selos postais espíritas, o primeiro emitido com o centenário da codificação do Espiritismo, em 1957, que alcançou destaque internacional. Para mim, uma época importantíssima. Eu me lembro do lançamento desse livro, desse selo, porque foi aí em 1957, depois de muitos anos de estudo, é que eu tomei a decisão da frequência ao Centro Espírita Canaci, que hoje é chamado de Fraternidade Espírita Canaci. Sede em Brasília. Linda sede de Brasília. Ação de Vantuílio, que resultou na aquisição do terreno, que foi doado pela Nova Cap. A Nova Cap é a empresa do governo que construiu Brasília, e então destinou à Federação Espírita Brasileira, assim como todas as demais religiões, o terreno destinado às suas sedes. O Rio passa a ser uma seccional. A partir de 1984, então a sede da FEB transferiu para Brasília, permanecendo no Rio de Janeiro, então como um departamento seccional, a FEB, Federação Espírita Brasileira. Linha de chegada, hora de agradecimento, o nosso mais fraterno abraço a Vantuílio de Freitas, Antônio Vantuílio de Freitas. Como viram, o grande administrador do movimento espírita do Brasil, consolidando tudo que a gente podia imaginar, do Pacto Áureo à sede nacional de Brasília. A você, Vantuílio, o nosso agradecimento, o nosso mais fraterno abraço.